Olá pessoal, eu imagino agora que está todo mundo familiarizado com a equação de Bernoulli. Se você não está, vai lá ver a outra aula e depois volta aqui. E então nós tínhamos três termos, tá? Na equação de Bernoulli era termo da energia interna, da energia cinética e da energia potencial. Vocês vão perceber que então nós temos três elementos para fazer um equilíbrio e é comum a gente trabalhar de dois em dois para entender melhor e algumas soluções vocês já até viram. Se a gente está numa situação em que não tem velocidade, que a velocidade é nula, a equação de Bernoulli vira equação hidrostática, onde em cada ponto do nosso domínio você vai ter um equilíbrio entre a energia interna, que é representada pela pressão de cada ponto, e a energia potencial, que é representada pelo peso de cada ponto. Está relacionada com o peso, na verdade. Teria que dividir pelo volume, por unidade de volume. Mas é isso que representa a equação hidrostática. É justamente esse equilíbrio entre a energia interna e a energia potencial, entre a pressão e o peso. Então, uma outra coisa comum é quando você abre a torneira, liga uma mangueira, quando você expõe um escoamento com velocidade à pressão atmosférica, quando eu dou um simples gole de água. O que aconteceu aqui? Ao inclinar o copo, eu transferi um pouco da energia potencial para a energia cinética. Você gera movimento através de ter algum peso, de você ter uma força gerando esse movimento. E essa é uma simples conversão de energia potencial em energia cinética, porque está exposto à atmosfera. Esse escoamento aconteceu na pressão atmosférica, não houve um aumento de pressão no fluido. Então não houve nada que foi para a energia interna. Toda a energia potencial virou energia cinética. Então essas são situações bem corriqueiras que você já deve estar mais acostumado, mas tem outras situações interessantes que envolvem o termo da pressão que a gente não trabalhou aqui. Na verdade, a combinação entre a pressão e a parte da velocidade, ou seja, entre a energia interna e a energia cinética. É isso que a gente vai ver agora. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar agora do fenômeno de Venturi. Eu não consegui bolar nenhum experimento aqui para mostrar para vocês, mas achei um vídeo ótimo que tem um experimento disso. Então eu vou pedir para vocês darem um pause aqui, vão lá na descrição do vídeo que tem o link, vão lá assistir e depois vocês voltam. Tá legal? Estou esperando. Então o que vocês viram naquele vídeo, Foi feito com ar. Quando ele põe o secador de cabelo no meio das garrafas, as garrafas se juntam. Quando ele desliga o vento, elas se separam. O que aconteceu ali? Quando ele liga o secador de cabelo para fazer um vento, fazer uma velocidade, uma corrente entre as duas garrafas, o ar, ao passar ali, ele estava na mesma linha de corrente anterior, antes de ser alimentado no secador. Então, quando o ar passa ali com mais velocidade, o que a gente tem lembra, a energia mecânica tem que conservar. Então, a maior velocidade do ar vai implicar estar no mesmo nível vertical, então não vai ter diferença de energia potencial, então vai implicar que tem que ter uma redução da energia interna. Então, o que acontece é que a gente tem a pressão, que é comum a gente chamar, às vezes, vocês vão ler em livros de pressão estática, tá? Essa pressão que é simplesmente a pressão que você mede no barômetro e tudo mais. É só pressão. Mas, para não gerar nenhuma ambiguidade, é comum a gente chamar ela de pressão estática. Então, seria essa pressão estática que vai ser reduzida, que ela representa a energia interna, vai ser reduzida quando você tem um aumento da velocidade. Então, o termo de energia cinética por unidade de volume, muitas vezes ele é chamado de pressão dinâmica, porque ele seria a pressão causada pela velocidade. Tá? Tem unidade de pressão aquele termo, efetivamente. Então, é comum o pessoal chamar de pressão dinâmica e pressão estática. Então, essa seria uma situação em que quando você aumenta a pressão dinâmica, você diminui a pressão estática. Quando você aumenta a energia cinética, você diminui a energia interna para ter a conservação da energia mecânica total. E uma vez que lá você diminui então a pressão entre as duas garrafas, gera um gradiente de pressão, Você tem uma pressão maior do lado externo das garrafas, que não está com vento, do que na parte interna que está com vento, que está com a menor pressão. Isso gera força e é por isso que as garrafas se juntam. Tá? Esse é o fenômeno de Venturi, quando você tem essa queda de pressão causada por um aumento da velocidade. Isso foi mostrado para o ar, mas também acontece com líquidos. Inclusive é bastante crítico em tubulação, porque quando você tem um líquido circulando na tubulação, se a velocidade dele for grande o suficiente para gerar uma queda de pressão, tem que sempre tomar cuidado com isso, porque se essa queda de pressão reduzir a pressão do líquido ali dentro menor do que a pressão de vapor,
ele ferve, ele entra em ebulição. Isso vai ser um problema, porque ele vai virar gás. Só que essas bolhas de gás vão imediatamente se colapsar. É como se tivesse uma pequena explosão, isso aí se chama cavitação. E é extremamente problemático, não apenas em tubulação, isso pode acontecer em hélices também. Então sempre tem que levar isso em conta, tomar esse cuidado com a cavitação causada por isso. Tem que sempre fazer as contas e ver se a queda da pressão não é além da pressão de vapor. Então aqui a gente tem algo que é chamado de tubo de Venturi. Qual que é a ideia? Basicamente o que nós temos é um afunilamento, né? O tubo pode ser no sentido inverso também, né? Você ter primeiro a seção menor, depois a seção maior, ou vice-versa. Tá? Aqui a gente vai começar de uma seção maior, com o diâmetro maior, e ir para uma com um diâmetro menor. E qual que é a ideia então? Para simplificar, a gente manteve no mesmo nível vertical. Então, a equação de Bernoulli, nesse caso, não vai precisar da componente da energia potencial, né? Então, vai ficar PA mais ρ sobre 2 VA ao quadrado vai ser igual a PB mais ρ sobre 2 VB ao quadrado. Então, a gente tem que ver qual que seria a pergunta aqui. A pergunta que eu faço para vocês é: como que a pressão muda nessa situação? A pressão em B vai ser maior que a pressão em A ou não? Então, para isso, o que a gente quer saber, né? Vamos isolar a pressão em B. Então, a pressão em B vai ser igual à pressão em A mais ρ sobre 2 VA ao quadrado menos VB ao quadrado. Aí a gente precisa ver qual que é a relação entre o VA e o VB. E não é uma relação qualquer, né? A gente consegue determinar essa relação por conta da continuidade. A quantidade de água que passa na seção maior tem que ser exatamente igual à que passa na seção menor. O volume tem que se conservar, né? Então o que a gente tem é a vazão de A é igual à vazão de B. Então, a velocidade A vezes a área da seção A, vou chamar de A, né? Vai ter que ser igual à velocidade B vezes a área da seção em B. E aí com isso a gente consegue isolar então uma das velocidades em relação à outra, né? Agora tanto faz aqui, a gente consegue retornar na nossa equação aqui, né? Então pressão em B vai ser igual a pressão em A mais ρ sobre 2. Quem que a gente pode isolar aqui? O VA ou o VB? Tanto faz, na verdade. Vamos deixar, então, vamos isolar o VB, ficar só com o VA. Então, pode ficar aqui. VA ao quadrado, 1 menos. Então, o VB é o VA vezes a área A dividida pela área B. Tudo isso ao quadrado vai ficar VA ao quadrado, que já está aqui em evidência. A área A ao quadrado dividido pela área B ao quadrado. No caso, como a área A é maior que a área B, esse número vai ser sempre negativo. Então fica melhor se a gente simplesmente escrever ele invertido. Tá? Só para ficar um pouquinho mais organizado. Então vai ficar a área A ao quadrado dividido pela área
B ao quadrado menos 1. Tá. E o que a gente observa então é que a pressão no ponto B vai ser sempre menor do que a pressão no ponto A. Então o que a gente tem é, uma vez que a velocidade vai ser maior aqui, isso já estava evidente aqui, né? A gente só conseguiu quantificar. Uma vez que a gente aumenta a velocidade para poder manter a continuidade, né? Manter a vazão, a gente gera uma redução de pressão. De um ponto de vista de energia, o que a gente vê é, aqui tinha a quantidade de energia interna, né, que tinha nessa seção, foi reduzida e convertida para energia cinética nessa outra seção. Então aqui a gente tem uma transição de energia, né? Você vê a conversão da energia interna para a energia cinética, mas a quantidade de energia total continua igual, né? Isso aqui era nossa pressão estática, isso aqui é a pressão dinâmica, a pressão total não pode mudar, ela continua igual. Eu não peço para vocês se atentarem muito a essa equação, né? Não precisa decorar esse tipo de equação, porque eu não acho que é prático. Se a gente assumir tubos circulares, isso aqui pode ficar em função do raio, do diâmetro, tanto faz, só que ele ficaria a quarta, né? Porque a área é função do quadrado do diâmetro ou do raio, tanto faz. Então ficaria a quarta. Mas eu peço para vocês não se atentarem tanto a essa equação, porque isso aqui é um exemplo simplificado no mesmo nível, né? Se a gente colocar um tubo de Venturi inclinado, a situação já muda. Essa equação não vai ficar exatamente igual. Apesar de a gente novamente ter uma diferença de pressão causada, né, porque vai ter uma diferença de velocidade, não vai ser nessa relação, porque uma vez que você tiver uma inclinação, a gente passa a ter energia potencial também. E aí você vai precisar dos dois termos, vai precisar colocar aqui também o mais gama G dos dois lados, mais gama Z dos dois lados, né, para ver quanto que vai dar. Então essa ideia assim, que a gente tem agora de você tem uma redução da pressão por conta do aumento da velocidade, ou vice-versa, tá? Não é exatamente uma causa e efeito, é mais assim, a configuração resulta em ambos. Né? A pressão diminui, a velocidade aumenta, a velocidade aumenta, a pressão diminui. Se fosse no sentido inverso, seria o contrário, né? A velocidade reduziria se o escoamento estivesse nessa direção, e a pressão aumentaria. Isso aqui é nesse caso em que está todo mundo no mesmo nível, eles estão no mesmo nível potencial. Né? Tá? Não há uma diferença de energia potencial nesse caso. Isso é importante notar. Mas a ideia aqui era justamente passar como é que se dá essa conversão, tá? De energia interna para energia cinética e vice-versa. Nós vamos agora ver um outro exemplo, que é o caso do tubo de Pitot. E de novo vou pedir para vocês olharem um vídeo de outro link. Então vão lá na descrição, assistem, dê pausa aqui, né? Assista ali e depois vocês voltam aqui para a gente comentar. Então o que vocês viram lá no vídeo é um caso clássico de tubo de Pitot com medida de pressão manométrica. Isso é bem tradicional, mas ele tem um propósito. O princípio de funcionamento dele qual que é? Ali quando tem o tubinho que faz a curva, né? E aí tem o vento passando e entrando naquele tubo, empurrando o fluido manométrico, naquele local que faz a curva não tem mais velocidade, aquilo ali é um ponto de estagnação. Então o tubo de Pitot ele funciona gerando uma região de estagnação. Então, o ar, quando ele adentra no tubo de Pitot, que é o que faz a curva, ele para. Então ali o que aconteceu? Né? A gente tinha pressão estática, pressão dinâmica, né? Que é causada pela energia interna e energia cinética. Então ali você tem uma conversão total de energia cinética para energia interna. Ou seja, toda a sua pressão é só pressão estática agora, né? Toda a sua pressão dinâmica virou pressão estática. E isso a gente dá um nome, isso é o que a gente chama de pressão de estagnação. Então pressão de estagnação é essa pressão máxima que você vai ter no sistema, que é quando toda a energia cinética foi convertida em energia interna. E esse é o princípio do tubo de Pitot, ele estima toda a pressão de estagnação, né? Você sabe qual que seria a pressão ali, e você consegue medir a diferença de pressão entre o caso estagnado e o caso com movimento. E com base nisso dá para inferir a velocidade. Conhecendo a diferença de pressão, então, no tubo de Pitot, a gente sabe qual é a velocidade do fluido. E isso é utilizado muito. Todo avião tem um tubo de Pitot, é um dos instrumentos de medição de velocidade até hoje.
Inclusive aquele caso do Air France que caiu, acho que foi em 2009, já faz um bom tempo. Um dos problemas que deu é que parece que congelou o tubo de pitot e ele começou a dar a medida errada de velocidade. Isso confundiu os pilotos. Então assim, obviamente o tubo de pitot de um avião ele é muito mais sofisticado do ponto de vista de engenharia, mas o princípio de funcionamento dele é exatamente esse. Ele gera uma região de estagnação na passagem do ar e estimula uma diferença de pressão com a parte do ar que está em movimento, né? Então esse é um esqueminha do tubo de pitot. Qual que é o grande diferencial dele? É que tem uma região, né, em que vai gerar uma estagnação do escoamento. Lembrando que a estagnação é quando você tem o fluido parando, né? Ali a velocidade vai ser zero. Então o que a gente vai ter nesse ponto A, que como o ponto A está exatamente alinhado, na verdade, com a abertura, né, desse tubo, que faz o cotovelo, né? É que aí a gente vai ter só a pressão estática, né? Pressão estática a gente não vai ter a pressão dinâmica, que seria por conta da velocidade, né? Seria o termo apenas de energia interna, que é devido à pressão estática. E nesse caso ela vai ser o valor máximo possível, é quando toda a energia cinética foi convertida em pressão. Tá? E nesse caso a gente chama ela de pressão de estagnação, então. Então a gente tem aqui, como é que vai ficar a equação de Bernoulli nesse caso? No ponto A, a gente vai ter apenas a pressão de estagnação, que é a pressão estática máxima. A gente não vai ter mais aqui a componente da velocidade, né? Seria como se fosse a pressão dinâmica. E eu não vou colocar energia potencial, né? O termo de pressão hidrostática, né? O γ-z, porque está alinhado o A com o B. Então é desnecessário a gente colocar ele no balanço aqui de pressão. Na conservação de energia não vai ter contribuição nenhuma esse termo, porque não há diferença de desnível entre os dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Então no ponto A, só que a gente tem é a pressão, como ela está ao máximo possível, é a pressão de estagnação. No ponto B, a gente tem a pressão em B, tá? Mais, né, seria a pressão estática, mais a pressão dinâmica, que seria por conta da velocidade, né? Seria o termo de energia cinética aqui. Eu não vou colocar VB, porque aqui a gente só tem um V, que é essa velocidade. Em A não tem V. Não tem velocidade, eu vou deixar simplesmente velocidade V, sem colocar o índice. Porque uma das principais funções, né? A gente sempre fala assim, quem que a gente quer achar aqui? Tá? Aqui a gente vai assumir que nós queremos descobrir a velocidade. Porque o tubo de Pitot ele foi desenvolvido, inclusive, uma das principais utilidades dele é como um medidor de velocidade. Então o que a gente consegue ver aqui, né? Se a gente colocar o B para o outro lado, o A vai ser maior, né? Porque a gente já sabe que é a pressão máxima possível, aconteceu de toda essa energia cinética ter sido convertida em energia interna e virar, então, a pressão de estagnação. Então fica PA menos PB igual a ρ sobre 2, a velocidade ao quadrado. Então vamos colocar a velocidade aqui do outro lado, ela que a gente quer encontrar, né? Então vai ficar que a velocidade é igual a raiz de 2 vezes, né, o 2 vai para o outro lado, a variação de pressão, então o ΔP, dividido pela densidade. Então, no caso, se a gente tiver como estimar a variação de pressão entre uma situação de estagnação e uma situação em que você tenha a velocidade do seu escoamento, é possível obter a velocidade. Basta saber qual fluido que é, né? Porque a gente vai ter a massa específica, a densidade dele, a variação de pressão e a gente obtém a velocidade diretamente. Nesse caso aqui, a diferença de pressão foi calculada com manometria, né? Foi utilizado aqui um sistema de coluna de fluido manométrico. A gente pode dizer que esse fluido manométrico teria, sei lá, um γm de manométrico. Pode ser água, álcool, sei lá, glicerina, qualquer fluido que seja.
Então, nesse caso específico aqui, né, nossa variação de pressão vai ser o γmH. Mas, de novo, isso aí vai depender caso a caso, né? Muitas vezes você tem um medidor de pressão barômetro que já te oferece diretamente o valor do ΔP.